Primeiramente, obrigada, Karina, né, pela apresentação. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui presentes. Numa segunda-feira, né, pós-carnaval, a gente está no. Para algumas pessoas o ano começa hoje, para outras pessoas o ano já começou. Então, independente da forma de como a gente identifica, independente da forma de como a gente avalia, né, o ano começa, o ano não começa, o ano vai, a gente vai fazendo essa construção. Eu costumo dizer que quem trabalha no enfrentamento da violência doméstica, nós não paramos, né? É uma questão 24 horas dedicadas, não só no cotidiano profissional, mas também, né, fora do cotidiano profissional. Como a Karina comentou, né, eu sou a Rosiane, a Rose, sou mestre em Serviço Social pela PUC São Paulo, e atualmente também estou indo agora, né, para o meu quinto semestre do doutorado. Vai ser um ano assim de bastante, né, dedicação, porque eu preciso entrar no processo de qualificação para ano que vem fazer a defesa, né? Eu sou de Manaus, Amazonas, mas já moro em São Paulo já faz 14 anos e o tema da violência sempre teve muito presente na minha vida, né? Desde a infância, na adolescência, passando também pela fase adulta agora. E ter escolhido o serviço social foi uma forma de me alimentar, de me fortalecer, de proteger ainda mais as mulheres e também meninos e meninas, né, que estão na situação de violência. Eu pesquiso sobre o Núcleo de Prevenção à Violência, NPV, que é uma política do município de São Paulo, que existe desde 2015. A ideia do meu objeto é pesquisar um pouco, né, os desafios que esses núcleos têm na unidade básica de saúde, né, uma vez que passamos por muitos desafios, né, dentro das unidades básicas de saúde, com a questão das metas, dos atendimentos, os trabalhadores e trabalhadoras extremamente cansados, né, e exaustos. Então, quero fazer um pouco dessa pesquisa de como que as unidades básicas de saúde têm feito os atendimentos, né, de mulheres em situação de violência. Lembrando que o NPV também não atende só mulheres em situação de violência doméstica, mas também crianças e adolescentes, pessoas que sofreram racismo, a questão do trabalho, LGBTQIAPN+, também. Então, me permitir, né, sendo trabalhadora, sendo estudante, a gente sabe que não é fácil, assim. E estava até pensando esses dias o quanto a gente tem que fazer escolhas, né? Às vezes também não, porque é isso, né? Nós somos trabalhadoras e também pesquisadoras. Eu não posso fazer só pesquisa, eu também preciso trabalhar, né? Também tenho minhas contas para pagar. Aí hoje eu fiquei pensando, né, da gente conversar um pouquinho sobre a rede intersetorial, né, essa rede que a gente tanto fala no serviço que nós atuamos, sejam eles serviços da assistência social, sejam eles serviços da saúde, sejam eles do sistema de justiça, como é que esses atores, né, e atrizes que trabalham dentro desses sistemas estão lidando, né, com a questão da situação da violência doméstica e familiar, e também, né, de violência contra crianças e adolescentes, como bem a Karina apontou, semana passada, acho que cada dia, né, eu acho que a gente não se surpreende mais, né, com tantas questões que vão surgindo. No final do ano passado tivemos aí, né, uma questão muito séria da moça que foi arrastada, né, pelo ex-namorado, infelizmente ela acabou vindo a óbito. O caso, né, dessa adolescente de 12 anos, que o judiciário decidiu que ela pode, né, manter uma relação com um homem de 40 anos, e que isso para a gente, quanto trabalhadoras da saúde, quanto coletivos, né, feministas, dentro da militância, acaba sendo um retrocesso, né, diante de tantas lutas que nós vivenciamos, né, e fazemos, né, para a melhoria das nossas vidas. A gente fica pensando, eu fico pensando quando a Lei Maria da Penha é criada, a 11.340/2006, foi justamente para nos proteger. Eu não falo proteger as mulheres, né? Eu sempre falo nos proteger, porque eu também sou mulher. Acho que quando a Lei Maria da Penha é criada, através de muita luta, né, eu costumo sempre dizer isso, que a Lei Maria da Penha, ela é uma conquista do movimento de mulheres e do movimento feminista e uma conquista da sociedade, né? Precisou, né, que
o Brasil sofresse uma intervenção para que se criasse uma lei para proteger as mulheres que estão em situação de violência. Tem algumas questões que ainda, né, permanecem, né, questão da lei, mas para mim é uma das melhores leis que a gente tem no nosso país. E, infelizmente, ela, em alguns locais, ela é mal executada, né? E aí, quando a gente fala dessa quando ela é mal executada, eu acho que aí entra um pouco o trabalho da rede, né? O que essa rede pode fazer no enfrentamento da violência doméstica e familiar. Pode passar, cara. E aí, um pouco do que eu fiquei pensando, né? Eu assisti a banca de doutorado de uma amiga muito querida no final do ano passado, da Maiara de Fátima, que é trabalhadora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Atualmente, ela está trabalhando no Ministério da Mulher e ela pesquisou sobre órfãos do feminicídio. Foi uma pesquisa assim muito intensa, né? Quando você lê, você fica imaginando que são crianças que acabaram sendo órfãos, né? Suas mães que foram vítimas, né, dessa violência. E uma coisa que me marcou muito na tese dela, e eu falei para ela que toda vez que eu fosse fazer uma atividade, fosse online ou fosse presencial, eu ia usar essa frase dela, que ela vai dizer, né, o que é objeto rede, né, aquele local que a gente deita para descansar. Muitas vezes eu sou do norte, né, sou de Manaus, então eu me criei, né, na rede, dormia na rede, então às vezes eu sinto muita falta desse objeto rede, né, que para Maiara o objeto rede é o lugar onde desejamos deitar no final do dia para nos sentirmos acolhidas e protegidas. Então, eu fiz um pouco essa comparação, né, desse objeto, rede, e da rede de serviços que a gente tem no enfrentamento à violência doméstica e familiar. Porque, além do objeto rede, que é esse local que faz com que a gente se sinta acolhida, se sinta protegida, né, para dar uma descansada no final do dia, dormir, se balançar, eu acho que isso tem muito também a ver com a rede que nós atuamos, né, seja ela na saúde, na assistência, ou no sistema de justiça. Pode passar. E aí, quando a gente fala dessa rede, né, mas o que é essa rede, né, essa intersetorialidade da rede? Eu sou muito suspeita de falar de rede, né, e eu gosto muito do trabalho de rede, porque eu acho que o trabalho em rede, ele potencializa muito a nossa atuação profissional. E uma coisa que eu tenho feito muita reflexão, né, e feito bastante reflexão, né, que eu acho que quando a gente está na saúde, está na política de assistência social, na política do sistema de saúde, a gente sabe que, infelizmente, esses serviços passam por muitos desafios, né? A própria questão, por exemplo, né, da assistência social, quando a gente vai pensar na política de assistência social, do SUS, né, do Sistema Único da Assistência Social, que foi criado, que em São Paulo a gente ainda não tem, né, a política do SUS, num estado enorme, né, ainda não é vivenciada a nossa política. E aí eu fico pensando nessa fragilidade da rede voltada pelo não investimento, né, desse não investimento, por exemplo, em serviços de proteção à mulher em situação de violência doméstica familiar, crianças e adolescentes também, e hoje nós passamos por um processo, né, da terceirização. A maioria dos serviços hoje da assistência social do município de São Paulo são terceirizados. Não tem mais concurso público, né? Infelizmente, eu converso bastante com as colegas e trabalhadoras que estão na proteção básica e na proteção especial da política de assistência social, um cansaço enorme, né? Trabalhadoras e trabalhadores muito cansados, as demandas aumentando e mais uma vez a gente fica, acho que é importante a gente fazer essa reflexão, né? E aí eu fico pensando, nossa, é o concurso que vai solucionar os problemas da demanda da questão social? Acho que não. Mas eu acho que funcionaria a implementação de serviços, né? A criação de mais CREAs e CRAs, porque o, o CREAS e o CRAS tem muito esse papel, né, de fazer reunião de rede, trabalho de rede, como que a gente pode se articular enquanto rede. E aí vem a gente, né, do Sistema Único de Saúde, o SUS também, quando nós atuamos dentro das unidades básicas de saúde, quando chega uma situação, né, de violência doméstica, ou de uma criança ou de um adolescente que foi abusado sexualmente,
como é que a gente lida ali dentro, né, dos nossos serviços. E aí uma questão que eu acho muito importante, que a gente precisa saber, é conhecer o território onde nós atuamos e quais os serviços disponíveis para encaminhar, né, e proteger as mulheres e crianças em situação de violência. Eu acho que não basta só, fico pensando, né, vamos encaminhar para tal serviço. Eu acho que a questão não é só o encaminhar, é discutir, né? Discutir com a rede, né, discutir lá com o serviço da proteção básica, da assistência social, se é uma mulher que está em situação de violência doméstica, que passa por questões, né, econômicas, que muitas vezes não tem o que comer em casa, a unidade básica de saúde não oferta, por exemplo, que eu vejo muito isso no meu cotidiano profissional, cesta básica. Mas aí eu tenho o CRAS, né, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que aí isso é o trabalhar em rede, né? Porque se ela apresenta uma questão de violência doméstica, mas além da questão da violência doméstica, tem outras situações também que ela vai apresentar. Muitas vezes é a questão financeira, é a questão habitacional, é a questão escolar, né? Muitas das mulheres têm filhos que ainda não conseguiram vaga em escola. Então, acho que quando a gente pensa na demanda que chega, a gente precisa pensar nessa rede, como é que a gente faz esse encaminhamento e essa articulação com outros serviços dentro da rede, né? Estou usando um pouco o exemplo da assistência social, mas também a gente pode usar o exemplo do sistema de justiça. Muitas mulheres, por exemplo, que estão em situação de violência doméstica, têm um receio enorme de fazer boletim de ocorrência. E aí, mais uma vez, eu acho que é muito importante a gente sempre enfatizar isso. Nós não podemos obrigar as mulheres a fazer boletim de ocorrência, né? A gente não sabe a gente não sabe o que esse boletim de ocorrência pode causar na vida dessa mulher. O que podemos fazer é articular junto com ela, né, se ela se sente confortável para fazer um boletim de ocorrência, e explicar para ela que na rede do sistema de justiça, ela pode, por exemplo, solicitar uma medida protetiva sem um boletim de ocorrência. Eu acho que uma coisa muito importante que muitas vezes a gente se depara é que a gente não conhece os serviços. Eu acho que a gente precisa conhecer os serviços, precisa conhecer o que o CREAS faz, o que o CRAS faz, o que o Sistema de Justiça faz, o que a saúde faz, a gente precisa conhecer. Eu sei que muitas vezes isso a gente não vai aprender dentro da universidade, né? Eu não aprendi dentro da universidade, né? Eu aprendi a partir do meu cotidiano profissional, eu aprendi a partir da minha vivência, né, quanto coletivo feministas, coletivo de militância. Então, a gente precisa, né, não ficar muito nesse mundo só da universidade, mas a gente precisa ser curioso. Eu acho que essa curiosidade, muitas vezes, pode salvar a vida de uma mulher. Então, se a gente não conhecer minimamente o serviço para qual encaminhar a mulher ou a criança adolescente em situação de violência, a gente vai ficar muito só. E aí, eu sei que muitas vezes a gente tá lá, né, dentro do território, dentro da ponta, nós somos consumidas pelo cotidiano profissional, a gente tem que bater a meta, mas é muito importante que a gente conheça os serviços, porque se a mulher chega, por exemplo, na unidade básica de saúde e fala que está sofrendo uma situação de violência doméstica, aí ela vai trazer também a questão da escolaridade dos filhos, vai trazer a questão alimentar, trazer a questão habitacional. E a gente precisa também explicar para elas qual é a funcionalidade de cada serviço. O que faz o CRAS, o que faz o CREAS, o que faz o sistema de justiça. E aí eu acho que é muito importante a gente poder usar a linguagem mais popular que a gente tiver. Porque às vezes a gente está atendendo uma mulher, a gente pode dizer assim, vou te caminhar para o CREAS. E a mulher vai dizer, nossa, mas o que é CREAS? Né? O que é CRAS? O que é Defensoria Pública? Então a gente precisa usar a linguagem mais popular, porque nós que atuamos, né, dentro dos territórios, as pessoas que nós atendemos são pessoas negras, pardas e indígenas, que ainda tem muita dificuldade com a questão da escolarização, por exemplo. Então, quando a gente puder fazer essa reflexão, né, de explicar o que faz cada serviço, o que esse serviço está para proteger, está para construir junto com as mulheres, né, forma de proteção da violência doméstica e familiar. Pode passar. Aí a gente fica pensando quem que compõe essa rede,
né? Essa rede que a gente tanto fala, essa rede intersetorial, que ela é composta pela saúde, pela assistência social, pela educação e pelo sistema de justiça. A saúde a gente pode usar vários exemplos, na atenção primária, na atenção secundária, na assistência social, também na assistência social, na política de assistência social, nós temos atenção básica e atenção especial. Atenção básica, o CRAS, e atenção especial, o CREAS, né? O CREAS vai atuar ali naquela questão também, né, de violência doméstica, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. O CRAS vai atuar na própria questão acho que também não só isso, né? Na questão de cadastros, na oferta de cesta básica, na atualização de cadastro único, a educação, né? A própria questão das creches e das escolas, e o sistema de justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Então, amplo, assim, né? A gente fala, assim, de quatro serviços da rede, mas dentro desses 4 serviços, eles são múltiplos, né? Na própria política da assistência social, onde tem CREAS e CRAS, dentro desses CREAS e dentro desses CRAS tem outros serviços, né? No CREAS, por exemplo, CREAS, acho que até ano passado, acho que agora não, porque em São Paulo agora, quem gerencia os serviços de proteção à mulher é a Secretaria de Direitos Humanos. Houve uma mudança na pasta, né? Mas em outros municípios, por exemplo, o CREAS vai atuar na própria questão do enfrentamento da violência doméstica e familiar e também no atendimento. Dentro do CREAS, por exemplo, em São Paulo, a gente vai ter centros de acolhida para homens e mulheres, casas de abrigo para mulheres, né, casas de abrigo sigilosos, serviços de proteção à criança e ao adolescente, que é o STVV. Ali no CRAS, dentro do CREAS também vai atuar junto com o SAICAS, que é o Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. Então, dentro desses serviços, lá no CREAS, né, eu estou dando exemplo do CREAS, que vai ter outros serviços no território, que aí pela lógica da hierarquia, né, ou da própria pirâmide, tem outros serviços dentro, não é dentro dos equipamentos do CREAS, mas são espalhados dentro do território. Por exemplo, no território onde eu atuo, tem o CREAS, tem o Centro de Proteção à Mulher em Situação de Violência, tem o SPVV, tem LPI, né, que é Serviço de Instituição de Permanência para idosos, tem outros serviços também educacionais. Então, dentro do território, tem outros serviços que vão responder ao CREAS. Aí vocês percebem como a rede ela vai ampliando, ela vai aumentando. Na própria educação também, educação, ensino básico, a própria questão das creches, e no sistema de justiça, que é bastante amplo, né? Na Defensoria Pública, hoje a gente tem o Núcleo de Defesa da Mulher, que é o NUDEM, tem o núcleo da questão racial, tem outros núcleos dentro da Defensoria, e na saúde é aquela nossa amplitude, né? Atenção básica e também a atenção especial. E aí, em alguma situação de violência que é verbalizada no serviço, onde a população procura atendimento. Nesse contexto, faz necessário que o profissional saiba ou mantenha diálogo com a equipe interna para criar alternativa de proteção. Porque, às vezes, eu estou no meu serviço, né, e eu não converso com meu colega de trabalho. A gente precisa conversar com nossos colegas de trabalho, né, dentro do nosso serviço. Que eu acho que, muitas vezes, e aí acho que depende também de cada situação, a gente está lá fazendo o atendimento, vou encaminhar para o serviço tal, mas eu não conversei com a equipe da minha unidade básica de saúde, né? Eu acho que é importante a gente pensar que, por exemplo, hoje eu estou numa unidade básica de saúde, mas amanhã eu não posso estar, e eu não posso levar informação comigo, né? É importante que a gente compartilhe a informação de violência doméstica, ou da violência doméstica e familiar, ou de criança e adolescente, com as equipes, né? Por exemplo, com as equipes de estratégia da família que estão dentro das unidades básicas de saúde, onde tem estratégia da família. Porque se eu saio do serviço, eu não posso levar informação comigo. É importante que eu compartilhe ali, né, junto com a equipe, também de forma muito sigilosa. Eu acho que é uma questão muito importante que a gente tem lidado muito, né? Eu tive essa experiência em outros serviços, de ficar comentando no corredor, né, que a paciente foi vítima de violência, né? Eu acho que isso a gente
alguns casos isso acontece, né? Acho que isso não deveria acontecer. Então, quando eu falo da questão sigilosa de compartilhar com as equipes, é compartilhar ali no matriciamento, né? Compartilhar ali junto, né? Com o médico ou com a enfermeira. Então, a gente tem o máximo de cuidado e respeito também pelas mulheres. Não ficar fazendo essa conversa de corredor, tipo, olha, eu atendi uma paciente hoje que ela está em situação de violência. Porque aí isso não vira proteção, né? Isso vira fofoca. Então, a gente precisa, o que a gente puder fazer internamente também numa rede interna para proteger as mulheres, pensando no nosso sigilo, pensando no nosso código de ética de cada profissão, é bastante importante. Pode passar. Né? Aí a gente fica pensando na própria questão, né, dos instrumentos, assim. Eu tenho a minha professora de mestrado, a professora Eunice Fávero, ela sempre dizia assim, quando você vai fazer um relatório, o relatório ele pode mudar a vida de uma pessoa. Você está ali falando da pessoa, né? Eu tomo muito cuidado com o que eu escrevo nos meus relatórios. Não é nem tudo que eu coloco no relatório. Eu coloco o que é de proteção para a mulher. E eu gosto bastante de citar a lei, né? Quando eu estou fazendo os meus relatórios, quando algum, por exemplo, o Ministério Público solicitar relatório, o Conselho Tutelar solicita relatório, o quanto a gente puder ser o mais profissional possível é muito importante, porque dentro do sistema de justiça tem assistente social, né, e psicólogo, que compõem ali a equipe multi, que muitas vezes esse relatório, né, feito pela equipe multi, seja ele no sistema de justiça, seja ele na atenção básica ou na atenção especial na assistência social ou na saúde, o juiz vai ler e vai se basear muito naquilo que a gente escreveu, né? Tem juiz que é bem comprometido, né? Que vai ler, que vai muitas vezes perguntar, não vai questionar o relatório, porque nós temos um código de ética que nos protege. Mas, por exemplo, tem juiz que não vai ler, né? E tem juiz que vai ler. A gente está falando do sistema de justiça que para a gente é bom, mas algumas vezes também é muito falha. Assim também como muitas vezes a assistência social acaba sendo falha, a saúde também acaba sendo falha. Tem profissionais e profissionais. E aí, quando eu falo dessa questão do relatório, que eu tenho feito muito essa dinâmica também, relatório compartilhado com a rede, né? Por exemplo, eu faço um relatório de uma mulher em situação de violência, mas eu sei que essa mulher também passa lá no CAPS, que ela passou lá na defensoria, que ela passou, por exemplo, lá no CREAS, entrar em contato com esses serviços e propor, vamos fazer um relatório em conjunto, né? E aí eu acho que uma coisa muito legal que a gente precisa fazer quando a gente está nesse trabalho de rede é potencializar nosso trabalho em rede. Quando eu falo para vocês que eu sou muito suspeita do trabalho em rede, porque eu acho que são várias cabeças pensando ali, né? Pensando, propondo e sempre na proteção da mulher. Em alguns momentos a gente vai se irritar com a rede, a gente vai se irritar. Somos trabalhadoras e trabalhadores, a gente vai ficar irritado, a gente não vai concordar com a postura do colega, não vai concordar da forma de como ele se posicionou, mas o essencial é pensar na proteção da mulher e da criança em situação de violência. Brigar, a gente tem que brigar com o sistema, né? A gente tem que brigar para ter mais política pública, a gente tem que brigar para ter mais investimento, né? Em São Paulo, eu estava lendo a pesquisa que saiu do ano passado, para as mulheres em situação de violência, o orçamento acho que não chegava, acho que a R$ 12, acho que é 5 ou R$ 2, não me recordo agora, depois eu posso ver para vocês. Muito pouco, né? Muito pouco em vista, né, do número de violência, né, crescente que a gente tem dentro dessa cidade e também dentro do nosso país. Acho que aí a gente tem que brigar, né? Brigar, né, com a Câmara Municipal, brigar com o prefeito, né? Eu estou usando a palavra brigar, mas não é para a gente ir para enfrentamento tipo o Muay Thai, né, o UFC, mas brigar para que tenha mais orçamento, né? Orçamento para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Brigar com os nossos, às vezes a gente fica irritada. Eu fico irritada, às vezes, com o posicionamento de alguns colegas de outra profissão ou que estão atuando em outra rede, né? Eu acho que é muito cruel a forma de algumas pessoas quando tratam as mulheres em situação de violência, né? Ou tratam uma criança ou um adolescente. Eu já presenciei casos de colegas de outros serviços da rede de filmarem, né?
E aquilo foi me subindo no sangue. Por que você está filmando uma situação, né? O que isso vai agregar no teu profissional, filmar uma situação que está ocorrendo ali? Então, eu acho que a gente precisa potencializar, né, esse trabalho da rede. A rede ela tem muita potência, né? A saúde ela tem muita potência, a política de assistência social, o sistema de justiça tem muita potência. E essas potências a gente precisa verbalizar, precisa defender e precisa falar, né? Precisa falar, porque quando esses três se juntam, é porque tem uma situação que não só a saúde vai resolver, que não só o sistema de justiça vai resolver, que não só a educação vai resolver, que não só, né, a política, sistema de justiça vai resolver. Então, várias cabeças pensando junto faz com que a gente proponha um trabalho mais humanizado para as mulheres em situação de violência. Uma dinâmica que eu também tenho usado e tem dado certo mas isso precisa ser construído também com a mulher, né, em situação de violência, de fazer o atendimento em conjunto com a rede. Eu acho que isso tem funcionado em alguns casos que eu tenho atendido, porque a gente está falando de uma pessoa, né, de uma mulher em situação de violência, onde vários serviços, né, estão ali tentando construir forma de proteção para ela, e nada mais justo também do que ouvir a mulher. Porque às vezes a gente está pensando tanta coisa que ela não quer. E tudo bem, gente, né? A gente não pode obrigar, mas a gente pode fazer um processo de sensibilização. Então, acho que seria eu tenho feito esse exercício, né? Nos casos que eu atendo, olha, eu vi, né, que ela passou no CAPS, eu vi que ela passou no CREAS, eu vi que ela passou lá na Defensoria Pública, porque ela tem uma questão de guarda dos filhos, e por que não propor para ela um atendimento em conjunto com esses serviços da rede e com esses serviços com quem essa mulher tem vínculo, né, que pode ser assistente social da UBS, que pode ser a médica ou a enfermeira da UBS, que pode ser, por exemplo, assistente social do sistema de justiça, ou pode ser a educadora que trabalha lá no SPVV, pela qual ela tem vínculo. Então, eu tenho feito esse exercício, né, de chamar as mulheres em situação de violência, se elas quiserem também. Eu acho que a gente também não pode impor, não pode colocar ela no centro da roda, né, e começar a dar várias funções para ela fazer, porque ela não vai fazer, porque é muita informação, mas de propor para ela, né, de propor, olha, a gente percebeu que você tem uma dificuldade de vir na UBS, que você tem uma dificuldade, né, de ir, que aí, pensando junto com a mulher e junto com a rede, num atendimento compartilhado, a gente consegue fazer bastante coisa. E aí a rede serve como esse instrumento, né, de proteção para as mulheres em situação de violência. Percebemos que quando as situações são discutidas em rede, cada serviço, ao apresentar a ferramenta que possui, contribui para o fortalecimento do processo do rompimento da violência, seja por meio de reunião ou de relatório compartilhado, que acho que é um pouco disso que eu estou dizendo, né? Cada serviço da rede vai ter a sua ferramenta de trabalho, né? O sistema de justiça vai ter o dele, a saúde vai ter o dela, a educação vai ter, a assistência social vai ter, porque também tem ferramentas que a gente não vai ter, né? Então, acho que é muito importante a gente usar as ferramentas que a gente tem para pensar no processo de proteção dessas mulheres em situação de violência. Pode passar. E aí, eu trouxe um exemplo, né? Eu trabalho na região da Zona Oeste e eu participo da rede de enfrentamento da violência doméstica, de enfrentamento da violência contra a mulher, aí na região da Zona Oeste, né? A gente se reúne uma vez por mês. Eu acho que uma coisa importante também, a rede, você não precisa ser especificamente um trabalhador ou trabalhadora vinculada no serviço. A rede, ela é aberta, né? Pessoas que não são vinculadas a nenhum serviço também podem participar da rede e devem participar, né? Movimentos sociais, pessoas que não são vinculadas a nenhum vínculo de trabalho, ou pessoas que compõem algum movimento, seja ele movimento feminista ou movimento de moradia, também podem compor essa rede. E quando a gente pensa, eu trouxe um exemplo de um caso, de uma situação que a gente fez no ano passado na rede,
que a gente estava com uma dificuldade muito grande de um serviço específico que não estava cumprindo o que está na lei, que é a interrupção da gravidez, né, de mulheres e adolescentes que foram abusadas sexualmente e, através desse abuso, acabaram engravidando. E aí chegaram vários relatos, né, de outros serviços. Olha, a gente já encaminhou uma paciente para lá, eles não estão seguindo o que está na lei em relação à interrupção da gravidez, acabam meio que culpabilizando a mulher ou o adolescente que quer fazer a interrupção da gravidez, chegando até dizer, lembra da fala do corredor que eu falei para vocês? Isso estava acontecendo muito no hospital específico, né? As mulheres voltavam para as unidades de saúde e diziam, olha, eu fui lá, né, conforme você me orientou, e aí eu acho também uma coisa importante, a gente não só encaminha as mulheres, acho que é sempre importante a gente ligar antes, mandar um e-mail para deixar registrado e dizer, olha, estamos acompanhando uma paciente, eu estou fazendo um encaminhamento para ela, então é sempre bom, antes de encaminhar, ligar ou então encaminhar um e-mail para determinado local que essa mulher vai ser atendida. E aí, nessa reunião da rede que eu estava participando, várias colegas, né, foram trazendo dessas dificuldades que esse determinado serviço estava negando o que está previsto em lei sobre a interrupção da gravidez. Aí a rede, né, opa, vamos ver o que a gente consegue fazer. Fizemos um ofício, né, o importante dessa rede, quando o sistema de justiça participa, porque aí participa, né, a Defensoria Pública, o Sistema de Saúde, participa também a Educação, o Conselho Tutelar está ali participando, e a gente encaminhou um ofício, né, para esse serviço e pedimos para que elas fossem na próxima reunião para a gente entender o que estava acontecendo, porque estavam vindo muitos relatos de muitas mulheres que não estavam conseguindo fazer a interrupção da gravidez prevista em lei. O serviço foi, e foi muito legal, porque o serviço também falou das dificuldades que elas estavam tendo dentro do serviço de saúde. Porque às vezes não é, por exemplo, não está vindo da assistente social, não está vindo da psicóloga, né? Está vindo de um outro profissional que isoladamente acaba fazendo uma fala muito desnecessária e violenta para uma mulher ou para uma adolescente que quer fazer a interrupção da gravidez previstas em lei. Então, elas trouxeram a dificuldade que elas tinham, né? Algumas também, eu acho que é importante também a gente se reconhecer, porque a Karina estava falando sobre a questão, a gente estava falando sobre a interrupção da gravidez no início, tem pessoas que são contra e tem pessoas que são a favor, né, da legalização da interrupção da gravidez. E aí a gente fica pensando, tá, se você é contra, fica com seu contra só para você, você não precisa ficar colocando a sua opinião de que o porquê que você é contra. Você trabalha num serviço de saúde, né? Você precisa proteger minimamente aquela adolescente ou aquela mulher que foi vítima de abuso e o que está previsto em lei é que ela tem direito de interromper a gravidez. Você pode ser contra e tudo bem. O que você não pode fazer é ficar fazendo comentário de corredor, né? Tipo, olha, aquela dali já veio e vai tirar mais um. Isso você não pode fazer, né? Então, e aí a gente estava percebendo isso, né? Porque tem um protocolo também da saúde, né? Quando a mulher vai fazer a interrupção, né, da gravidez, de casos que são previstos em lei. E a gente percebeu que esse protocolo estava meio que obrigando, tipo, que as mulheres não fizessem essa interrupção. E isso é muito grave, né? A mulher já sofre a violência do abuso sexual, vai no serviço de interrupção da gravidez, chega nesse serviço e acaba sendo violentada do início até o fim, porque ela tem que relatar na recepção, ela tem que relatar para assistente social, ela tem que relatar para psicóloga, ela tem que relatar para médica. Olha, então a gente foi percebendo que isso estava acontecendo no território. Então a gente fez, né, o ofício, encaminhou para esse serviço, o serviço foi até lá, falou da dificuldade que elas estavam tendo, né? E elas falaram, olha, isso não partiu, né, da equipe multi, isso deve ter acontecido um caso isolado. E não foi só um caso isolado, né? Foram vários casos isolados. Eu estou usando esse exemplo porque papel, né? Ela tem o papel de dizer
o quanto os direitos das mulheres não estão sendo cumpridos, por exemplo. E aí, se você tem várias cabeças pensando, quando eu falei no início, né? Porque a gente também precisa entender, tô ligando só para colocar aqui, a gente precisa entender o que está acontecendo no serviço. Lembra que eu falei no início? Muitas vezes o trabalhador e a trabalhadora está sobrecarregada, né? Com a questão das metas ou outras questões também. Então, se a gente não entender quem está lá na ponta, né? Se eu não entender a minha colega de trabalho que está lá no CRAS, que está lá na UBS, que está lá no hospital, se a gente não entender também o lado dela, a gente não consegue potencializar essa rede. A gente não consegue, né, fazer com que a proteção da mulher seja garantida, por exemplo. Então, por isso que é sempre importante escutar o que está acontecendo. A ideia ali, quando a gente pensou, a todo momento foi, a gente não vai fazer um processo de inquisição. A inquisição já passou há muitos anos, né? A gente precisa entender o que está acontecendo com este serviço, para elas também trazerem as dificuldades e a gente apresentar para elas, construir junto com elas de que as mulheres e adolescentes que engravidaram por uma questão de abuso sexual têm direito de fazer a interrupção da gravidez. Então, acho que isso foi uma dinâmica tão bacana que a gente fez nesse serviço da rede que eu atuo, que eu acho que além dessa questão, né, de entender o que está acontecendo lá na outra ponta, a gente também pode usar outros exemplos, né? Os serviços da rede podem fazer, sei lá, abaixo-assinado, ofícios, né? Entregar para o Ministério Público, entregar para a Prefeitura e dizer, olha, não tem serviço nesse território, né? Está aumentando a demanda, né, de pessoas que estão vindo morar aqui. Está aumentando a demanda, a gente não tem UBS suficiente, a gente não tem CREA suficiente, a gente não tem CRAS suficiente. A rede também tem esse papel, né? Tem esse papel, por exemplo, né, de fazer um ofício, de mandar para o secretário, a depender da secretaria que for, seja da saúde, da educação, porque eu acho que isso é movimento social também, né? Acho que a gente respira esse movimento social, a gente respira, a gente é o que dá gás para a gente, é o que dá força, é o que dá luta. Eu adoro ser assistente social, mas acho que me motiva muito essa questão, né? Quando eu falei para vocês que eu sou suspeita do trabalho de rede, porque ali são vários profissionais pensando, nossa, putz, olha, o que está acontecendo? Vamos tentar. Um outro exemplo também que a gente que eu fiz, que a gente fez no ano passado, é que aqui em São Paulo, para você poder fazer o cadastro único, você precisa agendar no site do Descomplica. Aí a gente se pergunta, trabalhamos dentro das comunidades, trabalhamos dentro dos territórios, né? Que muitas vezes as pessoas não têm celular, gente. Todo mundo acha que todo mundo tem celular. Todo mundo acha que todo mundo tem internet, né? E que para você fazer agendamento no Descomplica, você precisa de um celular, né? Para poder fazer o agendamento, que você pode ligar, ou você precisa ter um computador em casa. E as famílias não têm, né? A gente acha, nossa, mas a gente tá numa geração. Não, gente, não tem, né? Eu atendo pacientes, eu atendo principalmente as pessoas idosas que não sabem mexer no celular, né? Então, dentro dessa outra reunião da rede que a gente participou, a gente percebeu que isso estava acontecendo, né? Como é que eu vou encaminhar, né, essa paciente que não sabe mexer no celular, que não é alfabetizada, para fazer um agendamento no computador, né? E no celular que ela não tem. E aí a gente fez a mesma dinâmica que a gente fez no outro serviço, na outra reunião da rede que eu participo. Chamamos o pessoal do Descomplica, né, para dizer, olha, está acontecendo isso, a gente queria saber o que está acontecendo. E aí, gente, acho que uma coisa... E aí não é o trabalhador, né? Nós somos trabalhadoras, eu sou trabalhador, né? Todo mundo aqui é trabalhador. Nós não podemos brigar entre a gente, né? A gente tem que brigar com o sistema. O próprio Marx vai dizer, né, lá no Capital, trabalhador não pode brigar com o trabalhador, né? A gente precisa brigar contra o sistema, né? Fazer com que esse sistema, por exemplo, do Descomplica, facilite o agendamento das pessoas para poder atualizar seu cadastro. Porque para você receber benefício hoje, você precisa ter o cadastro único. Se você não tem um cadastro único, né, pessoas que já são beneficiadas acabam perdendo, né, o seu benefício. Então,
quando eu falo da gente não brigar entre a gente, porque a gente também precisa entender o que está acontecendo lá no Descomplica, né? Tem alguma coisa acontecendo lá, que as pessoas estão sendo mal atendidas, né? Que as pessoas têm a porta na cara, fecham a porta na cara, que gritam com as pessoas. E acho que uma coisa também a gente precisa diferenciar. A gente entende o lado, né, do nosso colega que está lá do outro lado da ponta, que está muito sobrecarregado de serviço, que não aguenta mais, que o salário é ruim, que não vê outra perspectiva, mas isso não dá o direito, né, desse trabalhador ou dessa trabalhadora de atender uma pessoa de uma forma equivocada, né? Isso não dá direito. Tá todo mundo muito cansado, como eu falei para vocês, mas assim, eu também estou muito cansada, mas eu não atendo os pacientes de forma inadequada, de forma desumana, não atendo, né? Então, acho que a gente precisa também fazer essa reflexão. Por mais cansada que a gente esteja, a gente precisa tentar encontrar forças para tentar mudar essa situação. Eu acho que isso tem muito a ver com a rede também, porque a gente recebe os relatos dos pacientes que vão procurar, que vamos procurar no serviço, né? A gente recebe relatos, por exemplo, de pacientes que dizem, olha, eu fui no determinado local que você pediu para eu ir e eu fui muito maltratada. Fui maltratada porque eu sou idosa, né? Eu atendi uma paciente que ela disse assim, nossa, eu acho que ela me tratou mal porque eu não sei ler e porque eu sou preta. E aí você, quanto profissional, você fica pensando, caraca, você encaminha a paciente, né? Liga antes, né? Para dizer que vai encaminhar a paciente com determinado serviço da rede. Fala, né? O que esse serviço da rede pode ofertar, né? Para paciente ou paciente. A paciente ou paciente vai até lá e, infelizmente, é tratada de forma desumana. E aí a paciente volta aonde? Volta lá na unidade básica de saúde e fala, olha, Rose, o que você falou para mim não rolou. Poxa, mas a gente está seguindo o que está lá na política de atendimento, né? Seja ela na assistência na saúde ou no sistema de justiça. Então, eu fico pensando, nossa, a gente tem tentado fazer essa dinâmica, eu faço muito essa dinâmica, putz, vamos tentar entender quem está lá do outro lado, né? Ou até mesmo as professoras e professores que estão extremamente muito cansados, né? Que têm que lidar com as questões de crianças e adolescentes. E aí eu estou tentando montar junto com o CAPES e J lá do território que eu trabalho, vamos ver se isso sai esse ano, da gente tentar fazer formação nas escolas, né, com as escolas que acabam tendo, né, algumas atitudes um pouco violentas com as crianças e adolescentes, né, porque acho que isso também faz parte do trabalho da rede. Por exemplo, se tem uma criança gente, eu acho inadmissível você dizer que uma criança é violenta, porque essa criança é violenta, né? Acho que a gente pode usar outras palavras, né? Mas dizer que uma criança ou um adolescente é violento, acho que é muito pesado. Mas, por exemplo, se você vê um adolescente, né, com comportamentos, né, na escola que acabam sendo, né, não acabam não concordando, que algumas educadoras não acabam concordando, né? Acabam violentando ainda mais essa criança e adolescente. Punir uma criança, por exemplo, expulsar uma criança da escola, punir uma adolescente ou uma criança da escola porque ele, entre aspas, aprontou, isso é uma violência. Expulsar a criança de uma escola, isso para mim é violência, né? Punir uma criança sem ir para a escola porque, entre aspas, ele aprontou também é uma violência. A gente precisa entender o que está acontecendo, né, com aquela criança, com aquele adolescente, que muitas vezes, a partir do cotidiano profissional, eu já presenciei. Olha, ele tem 12 anos, ele viu o pai sendo assassinado pela polícia, a mãe está num novo relacionamento, e esse novo relacionamento, né, está agredindo a mãe dele. Ele vai para a escola, ele vai realizar o que ele está vendo dentro de casa. E aí a gente não pode criminalizar essa criança, esse adolescente. E aí acho que isso potencializa o nosso trabalho da rede, né? Putz, vamos tentar conversar com essa escola e tentar pensar numa proposta, né, educativa, junto com a saúde, junto com a educação, para a gente não ficar criminalizando, né, as crianças e os adolescentes. Conselho tutelar, alguns conselheiros tutelares, as crianças têm medo hoje em dia, né? Porque se criou
né, uma história de que conselho tutelar é para tirar criança e adolescente do pai e da mãe, sendo que tem outra questão por trás, né? Sempre tem uma história por trás da história. A gente não pode se basear em cima do que está do senso comum, né? A gente precisa entender o que está acontecendo na vida daquela mulher que muitas vezes vai trabalhar, vai para o trabalho toda machucada, está com os braços machucados, e vai trabalhar de camiseta comprida num calor de 35 graus e não quer comentar ninguém o que está acontecendo. Às vezes ela comentou no serviço de saúde, mas não quer comentar lá no seu local de trabalho o que está acontecendo, e tudo bem, né? É direito das mulheres. Então, acho que a gente precisa, quando a gente pensa na rede, pensa em potencialização. A gente precisa potencializar os trabalhadores e trabalhadoras, eles têm muito talento, né? Nós temos muito talento. A gente precisa potencializar esses nossos talentos com os trabalhadores e trabalhadoras, né? Eu sou assistente social, eu uso as ferramentas que eu tenho, a partir do meu código de ética profissional. Converso com as minhas colegas da rede, converso com as minhas colegas do meu local de trabalho, para a gente tentar pensar na proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar. E uma coisa muito importante, como eu falei para vocês, precisamos conhecer quais os serviços da rede onde nós trabalhamos, onde nós atuamos, né? Se eu atendo uma mulher em situação de violência doméstica, eu estou no serviço de saúde. Quais os serviços que eu posso encaminhar, quais os serviços eu posso entrar em contato, quais os serviços eu proponho uma discussão de caso, que a gente também pode propor, a gente tem essa autonomia. Eu posso propor uma discussão de caso, né? A Karina pode propor uma discussão de caso, para a gente pensar juntos ali como é que a gente pode fazer essa proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Pode passar. E aqui eu linkei alguns serviços, os serviços que a gente tem, né, dentro da rede de proteção da mulher em situação de violência doméstica, foi um pouco daquilo que eu falei para vocês, né? Serviços de saúde, a gente vai ter o BS, UPA, CAPS, CAPS-AD, CAPS-EJ, entre outros. Centro de Referência da Assistência Social, né, que é o CRAS. Aí no CRAS a gente vai ter os CJs, que é o Centro da Juventude, a gente vai ter o CCA, que são os serviços, né, de contraturno das escolas. O CRAS, a gente não serve só para fazer atualização de cadastro único e questão de Bolsa Família e Cesta Básica, não, né? O CRAS faz muitas outras coisas. O Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que dentro da proteção especial. Acho que uma coisa muito importante, em São Paulo, a gente tem serviço, né, de proteção à mulher em situação de violência doméstica, mas a gente sabe que tem municípios que não tem, mas se não tem que ter um CRAS, né? Se não tiver serviço de proteção à mulher e criança e adolescente em situação de violência nos municípios, mas tem que ter um CRAS. Porque nem todo município vai ter CREAS, né? Acho que tem essa questão habitacional, né? De quantos habitantes por região tem que ter CREAS, mas tem que ter um CRAS, né? Se eu estou atendendo, né, esse final de semana, eu fui para Analândia, um município que tem 4.000 habitantes. Eu falei, aqui não tem CREAS, mas tem CRAS, né? Se tem uma mulher em situação de violência, ela pode procurar o CRAS, né? O Centro Especializado de Atendimento para Mulher em Situação de Violência Doméstica, né? Como eu falei, em alguns municípios tem, outros não tem. Em São Paulo a gente tem, mas eu acho que ainda é muito pouco, né? Poderiam ter mais. A Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública, antes da pandemia, você podia ir lá e marcar atendimento, né? Hoje, o atendimento na Defensoria Pública tem que ser feito online, ou pelo 0800, dá para colocar no Google, né? Agendar atendimento na Defensoria, ali você conversa com uma atendente virtual e depois encaminha, eles dão a data, né, do atendimento para a pessoa ir até a Defensoria, a partir da demanda que a pessoa apresentar, seja demanda de guarda, né, seja demanda de violência. Lembra daquilo que eu falei para vocês no início? Muitas mulheres não querem fazer boletim de ocorrência, mas elas querem uma medida protetiva. A Defensoria Pública atua, né, na solicitação da medida protetiva.
o Tribunal de Justiça, né, que é o TJ, que tem várias varas, tem a vara de violência doméstica, tem a vara da infância, tem a vara de família. É, dentro, né, do tribunal também tem as varas. O Ministério Público que tem o GEVID, que é o Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica. Eles são muito fortes ali na Barra Funda também. E a Delegacia de Defesa da Mulher. Se não tem Delegacia da Mulher, a mulher que quer fazer o boletim de ocorrência, ela também pode fazer o boletim de ocorrência em outra delegacia. Acho que é isso.